Na noite de Réveillon, minha nora disse com a maior calma do mundo: "Nós vamos colocar a senhora num asilo. A senhora já está muito velha. Não tem mais utilidade nenhuma aqui." Com o coração despedaçado, arrumei minha mala e decidi fugir. Na rodoviária, sentada numa daquelas cadeiras de plástico duro, eu não conseguia parar de chorar. Uma moça jovem se aproximou e perguntou: "A senhora está bem?" Eu contei tudo para ela, do começo ao fim. Ela se afastou um pouco, discou um número e disse ao telefone: "Pai, eu a encontrei." Sim, era ela mesma. Eu estava parada na porta do quarto que por 12 anos considerei meu, apertando a alça de uma mala velha e florida. Cheirava a naftalina e a uma vida passada. Minhas mãos tremiam, não pela velhice, embora eu já tivesse 75 anos, mas pelo choque que percorria meu corpo como uma corrente elétrica em fios desencapados. "Nós vamos te mandar para uma casa de repouso. Você já está muito velha, não serve para nada." Essas palavras tinham sido ditas meia hora antes por Juliana, minha nora. Ela servia uma taça de espumante para si mesma, preparando-se para a festa de Ano Novo que eles estavam organizando. Uma festa para a qual, como descobri depois, ninguém nem pensou em me convidar. Meu filho Marcelo, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que meu marido faleceu, estava atrás dela e teimosamente evitava olhar para mim. Aquele silêncio doía mais do que qualquer palavra. "Mãe, vai ser melhor assim, sério," ele murmurou, examinando o caro porcelanato italiano da cozinha, que eu ajudei a pagar com a pequena herança que recebi após a morte dos meus pais. "Lá vai ter gente da sua idade, atividades, grupos. É uma boa clínica, um bom lugar." Como se a solidão pudesse ser curada com aulas de pintura e longos corredores sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes. Eu me mudei para a casa deles depois que meu marido morreu. Na época, Marcelo insistiu: "Você não deve morar sozinha, mãe. Vem morar com a gente, somos família." Isso foi antes da Juliana, antes da casa grande no condomínio fechado, antes de eu me tornar invisível para todos. Eu fazia a comida deles, cuidava dos netos, até que os meninos cresceram e começaram a ter vergonha da avó antiquada, com seus olhares simples e roupas que não seguiam a moda. Eu limpava, organizava, lavava, dobrava, tentava ser pequena e útil. Eu tinha esperança de que a utilidade se transformasse em pertencimento. Não se transformou. Agora eu era velha, inútil. Um estorvo ocupando espaço no quarto de hóspedes, que a Juliana há muito tempo queria transformar em seu estúdio de yoga e meditação. A casa zumbia com os preparativos. Garçons do buffet contratado corriam pela cozinha. Na sala, floristas montavam arranjos grandiosos. Eu já não tinha permissão para entrar lá há muito tempo. Vai que eu derrubasse ou derramasse alguma coisa. Para o jantar, me trouxeram um sanduíche num prato descartável. Comi sozinha no meu quarto, enquanto lá embaixo eles provavam aperitivos cujos nomes eu nem sabia, e riam, dizendo que aquilo definitivamente não era para o paladar simples de quem gostava de comida caseira, como a comida da mamãe. Examinei meus 3 metros quadrados de espaço pessoal. As fotos, no criado mudo. Marcelo com a janelinha entre os dentes aos 7 anos. Marcelo na formatura. Marcelo no casamento. Eu estava lá com um vestido que a Juliana chamou de engraçado e fora de moda, com um tom que me fez perceber que ela sentia vergonha de mim, não do vestido. Na cama estava a colcha de retalhos que minha mãe costurou. A única coisa que eu teimosamente não deixei colocar em saco nenhum, nem para doação, nem para o lixo. "Isso é velharia, mãe", diziam. Na cadeira, uma pilha de livros da biblioteca pública. Eu pegava aos poucos porque tinha vergonha de pedir mais uma vez para a Juliana me mostrar como ligar os serviços de streaming e filmes pagos deles na televisão. Foi assim que passaram meus últimos anos. Uma vida pequena, silenciosa, pedindo desculpas por existir, numa espera constante por algo que não viria mais. Mas havia uma coisa da qual eles esqueceram: a casa dos meus pais. Meus pais me deixaram uma casinha no povoado de Ribeirão das Pedras. Ficava a umas 2 horas de carro da cidade. Um sítio simples, uma casa antiga, onde costumávamos passar as férias de verão. Depois do enterro deles, nunca mais voltei lá. Já tinham se passado 8 anos. A casa com certeza estava caindo aos pedaços, mas era minha. O Marcelo não sabia dela. Eu nunca contei.
Talvez algum instinto me dissesse que algo deveria permanecer apenas meu. Algo que não pudesse ser passado para o nome deles, otimizado ou transformado em estúdio. Uma hora atrás, parada na porta da cozinha e observando Juliana rir alto com as amigas, escolhendo a tinta para o futuro estúdio no quarto onde ainda estavam as minhas coisas, decidi que não iria para o asilo. Eu iria embora hoje mesmo, antes que eles tivessem tempo de preparar a papelada, assinar qualquer coisa pelas minhas costas e me despachar como um armário velho, que dá pena de jogar fora, mas que só atrapalha dentro de casa. Minhas economias eram modestas, cerca de R$ 30.000, que eu guardava discretamente numa conta separada que eles desconheciam. Esse dinheiro vinha de presentes de aniversário da minha falecida irmã e de migalhas que eu conseguia separar da minha aposentadoria antes que o Marcelo ajudasse a organizar os pagamentos. Mãe, para que você vai se preocupar com isso? Descansa. Não eram milhões, mas para mim era um começo. Eu não tinha outra opção. Arrumei minhas coisas rápido. Algumas roupas, remédios, itens básicos de higiene, a colcha da minha mãe, fotos de família, uma pequena caixa de madeira com minha aliança, cartas antigas e o último cartão que meu marido conseguiu me dar antes de morrer de infarto. Todo o resto poderia ficar. Que a Juliana ficasse com tudo. O mais difícil foi escrever o bilhete. Sentei na mesinha perto da janela, ouvindo o estouro das rolhas de espumante lá embaixo, e tentei escolher palavras sem raiva. Não consegui. Escrevi com a letra trêmula. Não serei mais um peso, não me procurem. Espero que a festa de vocês seja como queriam. Deixei o papel na cama e saí de fininho enquanto todos estavam no quintal, olhando os fogos de artifício e comentando como seria bonito quando tudo aquilo estourasse à meia-noite. Ninguém notou quando deslizei pela porta da frente. Na verdade, ninguém me notava ali há muito tempo. A rodoviária na noite de Réveillon estava quase vazia. A maioria das pessoas a essa hora estava em casa, com a família de verdade, aquela que quer ver você por perto. Eu estava sentada na cadeira dura de plástico, aparafusada ao chão, com a mala aos meus pés, olhando para o painel. Havia um ônibus para Ribeirão das Pedras às 10h47 da noite. Agora eram 9h15. As lâmpadas sob o teto zumbiam, deixando tudo ao redor pálido e artificial. Do outro lado do saguão, um homem estava esticado dormindo em 3 cadeiras perto das máquinas de café. Um casal jovem discutia baixinho em alguma língua estrangeira perto do guichê, e eu estava ali sentada sozinha, vendo os números no painel eletrônico marcarem os minutos. Cada minuto me levava para mais longe da vida a que eu estava acostumada, embora ela tivesse deixado de ser um lar há muito tempo. E então, desabei. As lágrimas não vieram silenciosas e discretas como no cinema, mas enormes, com soluços roucos, falta de ar e ombros tremendo. O choro parecia vir do fundo da alma, de onde se acumularam anos de mágoas, solidão e a sensação de inutilidade. Doía a consciência de que as pessoas pelas quais você viveu, pelas quais se sacrificou, olham para você com facilidade e veem apenas um item extra na decoração. Que seu filho, seu bebê, a criança que você segurou no colo à noite, a quem deu comida na boca, a quem curou quando a febre subia, pode ficar ao lado e calar a boca enquanto a esposa dele te risca da vida. Tentei cobrir a boca com a mão, abafar os sons. Mesmo agora, mesmo aqui, eu tinha vergonha de ocupar espaço com a minha dor. Vovó, a senhora está bem? Levantei a cabeça. Através das lágrimas, o mundo estava embaçado, mas consegui distinguir uma mulher jovem agachada na minha frente, uns 30 anos, olhos bondosos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo. Por baixo de uma capa de chuva transparente, dava para ver que ela usava roupa branca, tipo uniforme de hospital. Provavelmente enfermeira ou técnica. Tudo bem, forcei a mentira automática e habitual que todos esperam de nós. Só tive um dia difícil, ela não foi embora. Não parece tudo bem, disse ela baixinho. Quer que eu ligue para alguém? Para a família? A palavra família me fez rir. Uma risada curta, rouca, assustadora até para mim mesma. Não, balancei a cabeça. Não tenho mais família. Ela se sentou ao meu lado, direto na cadeira dura, sem se afastar, sem desviar o olhar, simplesmente tornando o ar ao redor mais suave com sua presença. Eu sou a Dandara, apresentou-se. Sei ouvir bem,
Se quiser, pode contar. Tenho tempo. Meu ônibus é só às 11. Talvez fosse a bondade dela. Talvez a solidão acumulada por meses ou até anos. Talvez fosse o fato de ela ser uma estranha. E às vezes é mais fácil dizer a verdade para estranhos, porque amanhã eles vão embora e você nunca mais os verá. Não sei. Mas de repente comecei a falar. Contei tudo sobre o Marcelo e a Juliana, sobre como na noite de Ano Novo me anunciaram que iriam me colocar no asilo, sobre a festa para a qual nem me chamaram, sobre o quarto depósito onde eu vivia como um fantasma, sobre os pratos separados, as refeições separadas, sobre como fui empurrada gradualmente para a periferia da minha própria vida até virar paisagem. Contei sobre a casa dos meus pais em Ribeirão das Pedras, sobre como aos 75 anos estou fugindo como uma menina, porque isso é melhor do que permitir que me despachem para algum lugar como uma máquina de lavar quebrada, sobre o bilhete que deixei na cama, sobre aqueles 30 mil reais que deveriam ser meu novo começo. Ela ouviu sem me interromper nenhuma vez. Em algum momento, a mão dela encontrou a minha e a apertou com força. Quando desabafei tudo, Dandara pegou o celular. Preciso fazer uma ligação. A senhora se importa? Eu balancei a cabeça. Já me sentia vazia, espremida como um pano de chão. Não tinha forças nem para a curiosidade. Ela se afastou a alguns passos, falando baixo, mas agitada. Peguei algumas palavras soltas. Encontrei... Sim, pai, é ela mesma. Rodoviária. Pai, o senhor precisa vir agora. Depois ela voltou e sentou-se novamente ao meu lado, ainda segurando minha mão. A ajuda já está a caminho, disse ela suavemente. Só espere comigo, tá bom? Eu não estou entendendo nada, suspirei. Que ajuda? A senhora vai entender, ela sorriu. Havia algo estranho naquele sorriso, reconhecimento, surpresa e certeza absoluta. Dona Maria Helena, a senhora trabalhou em creche ou escola primária? Não trabalhou? A pergunta me pegou de surpresa. Sim, confirmei. Mais de 35 anos. Primeiro na creche, depois no ensino fundamental. Como você sabe? A senhora teve algum aluno chamado Daniel? Daniel Siqueira? O nome surgiu na memória como poeira num raio de sol. Daniel. Tive um mar de crianças ao longo de tantos anos, mas aquele menininho com olhos escuros enormes e um olhar tão faminto por conhecimento que apertava o coração. Lembrei. Os pais dele eram migrantes, trabalhavam em obras e faxina, pegavam qualquer serviço. Faltava dinheiro, faltava tempo. Eram pessoas orgulhosas e, por princípio, não aceitavam ajuda direta, tinham vergonha. E o filho deles chegava na creche com tênis furados e um casaquinho fino, que no inverno, no caminho até a escola, não protegia nada do frio e da garoa. Ele chegava tremendo, com a mochila rasgada. Eu mesma comprei para ele um agasalho quente num brechó, tênis do tamanho certo, cadernos novos e lápis de cor. Disse que a prefeitura tinha mandado, que tinha sobrado material, porque sabia que os pais não aceitariam caridade na cara dura. Eu era uma professora comum, não era rica. Naquela época, cada real a mais fazia falta para mim também. Mas a criança não tinha culpa. Criança não tem que passar frio, nem ter vergonha do sapato furado. Não contei isso para ninguém, só fiz porque não podia agir diferente. A senhora lembra? Disse Dandara baixinho, examinando meu rosto. Lembro do Daniel, concordei. Um menino muito inteligente, pegava tudo no ar, só não entendo o que ele tem a ver com agora. Ele é meu pai. Ela soltou o ar e os olhos dela brilharam. Ele procura pela senhora há 45 anos. A rodoviária pareceu balançar. A realidade deslocou-se um pouco, como a imagem numa TV antiga quando o sinal falha. As palavras de Dandara ficaram suspensas entre nós, quase palpáveis. Seu pai? Perguntei devagar, sílaba por sílaba. O Daniel Siqueira é seu pai? Sim, ela assentiu, apertando mais forte minha mão. Ele fala da senhora o tempo todo, da Dona Maria Helena, a professora que mudou a vida dele. Ele tentou encontrar a senhora por muitos anos, mas a senhora se mudou depois de aposentar e os arquivos antigos da escola. A senhora sabe, tantos anos se passaram, tudo mudou. Ele contratou detetives particulares, procurou nas redes sociais, através de conhecidos, mais nada. Silêncio total. E hoje, justamente hoje, na noite de Ano Novo, eu encontro a senhora aqui. Balancei a cabeça. Era muita coisa de uma vez. Eu não fiz nada demais. Sussurrei.
Comprei uns tênis e um casaco quente para o menino. Só isso. A senhora fez muito mais. A voz de Dandara tremeu. A senhora fez ele sentir que alguém o via, que alguém se importava se ele tinha roupa quente, cadernos decentes, comida. Os pais dele, na época, trabalhavam em 4 empregos, honestamente até a exaustão. E mesmo assim não conseguiam dar tudo. Eles eram orgulhosos, assustados, aguentavam nas últimas forças, e a senhora fez ele sentir que não era um estorvo, que não era um erro. As lembranças caíram uma após a outra, mais vivas do que em muitos anos. O pequeno Daniel, no cantinho da leitura, descalço porque o tênis apertado dava calos. Como ele comia seu almoço simples, catando cada migalha, fazendo render cada pedaço, mastigando em silêncio e olhando para os pratos mais cheios dos outros. Como comecei a levar um sanduíche a mais para ele, dizendo que tinha feito sobrar sem querer. Pega, senão vai estragar. Como ele ficou parado, perdido, olhando para o casaco quente que consegui com conhecidos por uma pechincha, e sussurrou. Obrigado, sem saber onde enfiar as mãos. Ele se esforçava tanto, eu disse baixinho. Eu pensava na época. Se derem uma chance a ele, esse menino vai longe. E ele foi. Dandara sorriu através das lágrimas. Conseguiu bolsas de estudo, formou-se, fez faculdade de Direito. Hoje é um dos advogados mais conhecidos em direito de família e causas sociais. Defende famílias como a dos pais dele, para que não sejam enganadas, para que tenham direitos. E ele sempre diz que tudo começou porque uma professora mostrou para ele que existe bondade no mundo, que alguém pode acolher uma criança desconhecida sem esperar nada em troca. Eu não conseguia falar. Um nó na garganta me impedia. Ele casou com a minha mãe quando tinha 28 anos. Ela continuou. Minha mãe também é pedagoga. Ele sempre repetiu que isso não foi coincidência. Tiveram eu e meu irmão. E meu pai construiu nossa vida familiar para que soubéssemos que somos vistos, amados e protegidos. Dandara pegou o celular, deslizou a tela algumas vezes e virou para mim. Todo ano, no início das aulas, papai leva caixas com sapatos, casacos, mochilas e material escolar para escolas e creches da periferia. Para famílias carentes, para quem tem vergonha de pedir. Ele faz isso anonimamente. Sabe como ele chama essa ação? Na tela havia uma foto. Pilhas de caixas de sapatos, fileiras organizadas de mochilas, montanhas de cadernos. Fundação Maria Helena, disse Dandara. Nenhum dos pais sabe quem é. Só sabem que é uma mulher que um dia ajudou um menino e agora ele ajuda outros. Em minha homenagem, sussurrei. Por causa daqueles tênis? Não só por eles. Dandara balançou a cabeça. Por tudo. Pela forma como a senhora o tratou. Por ter acreditado nele. Ele sonhou a vida toda em encontrar a senhora só para dizer obrigado. E hoje, no que parecia ser a noite mais triste da sua vida, eu pego um ônibus e vejo a senhora aqui, nesta rodoviária fria e úmida. Quando liguei e disse que achava que tinha encontrado a senhora, meu pai ficou mudo primeiro e depois disse: segura ela aí de qualquer jeito, já estou saindo. Ela respirou fundo e ficou séria de repente. Só preciso avisar uma coisa. Papai é muito protetor. Quando contei como trataram a senhora, o que a nora disse, como... O Marcelo ficou calado. Nunca ouvi a voz dele com tanta raiva. Senti uma pontada de ansiedade. Eu não quero me vingar de ninguém, disse baixinho. Só queria chegar na casa dos meus pais e viver lá em paz. Dona Maria Helena, a senhora merece não apenas paz, respondeu ela com firmeza. A senhora merece ser cuidada, e meu pai passou a vida fazendo isso, ajudando quem é oprimido, quem tentam descartar. Por favor, deixe ele pelo menos tentar fazer pela senhora o que a senhora fez por ele um dia. Antes que eu pudesse responder, as portas da rodoviária se abriram. Um homem entrou no saguão a passos largos. Já não era jovem, tinha grisalhos nas têmporas, mas era forte, alto, bem vestido. Usava um terno escuro, visivelmente caro, e um sobretudo, protegendo-se da tempestade lá fora. Toda a postura dele dizia que era um homem acostumado a seguir em frente e não parar por nada. As pessoas instintivamente abriam caminho para ele. O olhar dele varreu o salão, parou no homem dormindo, no casal no guichê e fixou-se em mim. Por um segundo, apenas nos olhamos através daquele saguão frio com cheiro de café e produto de limpeza.
Então ele veio em minha direção cada vez mais rápido. E eu, sem perceber, levantei da cadeira. E de repente os anos desapareceram. Dona Maria Helena, disse ele, e a voz falhou ao pronunciar meu nome. Daniel, sussurrei. O pequeno Daniel. Já não tão pequeno assim. Ele tentou sorrir. E naquele sorriso, vi de repente aquele mesmo menino, os mesmos olhos, a mesma expressão, só que num rosto adulto. Sim, era ele. Ele parou bem na minha frente, um homem de sucesso, confiante, que poderia estar sentado em algum escritório confortável ou festejando o ano novo com gente importante. Estava agora ali, na rodoviária gelada, olhando para mim como se tivesse medo que eu desaparecesse. Não acredito que a Dandara encontrou a senhora mesmo, disse ele baixinho. Tantos anos procurando, e a senhora está aqui, na rodoviária, na noite de Ano Novo, fugindo das pessoas que deveriam carregar a senhora no colo. As palavras ditas em voz alta romperam algo dentro de mim definitivamente. As lágrimas voltaram a se escorrer pelo meu rosto. Oh, Dona Maria Helena! Ele deu um passo à frente e, com muito cuidado, quase com receio, me abraçou. Tudo bem, acabou. Chega de fugir. Especialmente desse tipo de gente. Eu fiquei ali no abraço dele. Um homem adulto, estranho, que eu lembrava como um menininho com sapatos apertados demais, me segurava com tanto cuidado como se eu fosse de vidro. Mas naquele abraço havia mais calor do que recebi da minha família nos últimos anos. A Dandara me contou tudo, disse ele, afastando-se um pouco, mas sem soltar meus ombros. Sobre o filho, a esposa dele, o asilo, o bilhete, a rodoviária, os 30 mil reais com os quais a senhora planejava começar uma vida nova. Senti vergonha. Desculpe ela ter te tirado da festa por causa dos meus problemas. Murmurei. Sou só uma velha boba, não dei conta. Pare. Na voz dele, ouvi aquela firmeza de que Dandara tinha falado. Nunca mais fale assim. A senhora não é boba e definitivamente não é um problema. A senhora é a mulher que um dia mudou a vida de um menino e ele passou a vida sonhando em retribuir. Ele tirou um cartão do bolso interno e colocou na minha mão. Papel grosso, letras em relevo. No cartão estava escrito: Dr. Daniel Siqueira, sócio sênior, Siqueira e Associados. Direito de família e migratório. É isso que me tornei, disse ele suavemente. Em grande parte graças a quem a senhora foi. Eu lembro de você, respondi baixo. Aquele menino que sempre queria livros, que ajudava as outras crianças e nunca reclamava, mesmo quando dava para ver que estava com dor ou pá frio. A senhora me viu, disse ele simplesmente, num mundo que fingia que eu e meus pais não existíamos. A senhora gastou seu dinheiro, que já era pouco. Eu não entendia na época, mas agora sei muito bem quanto ganhava uma professora, para que eu tivesse tênis e casaco. Sabe o que isso me ensinou? Balancei a cabeça. Que eu não sou um zero à esquerda, que até estranhos são capazes de bondade, que ajudar não é fraqueza nem burrice, é força, que a gente pode viver sem ser cada um por si. A senhora plantou uma semente, Dona Maria Helena, e dela cresceu toda a minha vida. Dandara levantou-se e ficou ao lado dele. Os dois formaram uma espécie de muralha protetora na minha frente. Nós não vamos deixar a senhora pegar esse ônibus, disse Dandara. Não vamos deixar a senhora se esconder numa casa caindo aos pedaços, só porque é mais conveniente para o seu filho se livrar da senhora. Eu não quero incomodar, tentei argumentar. Vocês têm a família de vocês, a vida de vocês. Incomodar... Daniel soltou uma risada curta, mas havia aço nela. Dona Maria Helena, eu sou um homem com muitos recursos. Tenho contatos, dinheiro e possibilidades. E tudo isso, se for preciso, será usado para proteger a senhora. O tom dele me causou um arrepio. Não de medo, não, mas a sensação de que algo grande tinha se movido e não pararia mais. O que você vai fazer? Perguntei. Ele olhou para mim com uma expressão difícil de decifrar. Havia determinação, uma raiva justa e um carinho quente, quase de filho. Para começar, disse ele, vamos tirar a senhora daqui. A senhora vai conosco para casa. Depois resolvemos a casa em Ribeirão das Pedras, reformamos e, paralelamente, seus parentes vão descobrir o que acontece quando jogam fora da vida deles uma pessoa que eu amo e com quem tenho uma dívida. Lá no fundo, o velho medo habitual se mexeu. Eu não quero guerra, Daniel.
Eu só queria paz. A senhora não vai ter guerra, vai ter defesa, respondeu ele calmamente. Mas antes que a paz chegue, alguém vai ter que ouvir que suas atitudes têm consequências. Ele estendeu a mão para mim. Vamos, Dona Maria Helena, ainda tem tempo até o ônibus, mas a senhora não precisa mais dele. Olhei para o painel, onde ainda estava anunciado o ônibus para Ribeirão das Pedras, para minha mala velha, depois para Dandara e Daniel, pessoas que ajudei por acaso há muito tempo. Por algum motivo, eles achavam que agora era a vez deles. E pela primeira vez em muito tempo tive um pensamento. Talvez eu realmente não deva mais nada a ninguém. Peguei a mão dele. Saímos da rodoviária os três. Eu, Dandara e Daniel, que continuava me segurando pelo cotovelo, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia e corresse para o ônibus. Lá fora estava úmido. A chuva tinha diminuído, mas o chão estava encharcado. Os postes davam uma luz amarelada. Carros raros passavam chiando no asfalto molhado. Ao longe, já soltavam alguns fogos. O céu se iluminava de vez em quando com clarões coloridos. O carro está perto, disse Daniel. Me dá a mala, eu levo. Quis dizer que eu podia levar, mas ele pegou minha mala velha e florida com tanta naturalidade, como se tivesse carregado minhas coisas a vida toda. O carro dele não era nada do que eu imaginava para um advogado de sucesso. Não era um jipão parecendo um tanque, nem uma limusine preta brilhante, mas um sedã prateado, comum e bem cuidado, decente, mas sem luxo ou ostentação. No banco de trás, 2 cadeirinhas de criança e um carrinho de brinquedo jogado no chão. Senta lá atrás, disse ele. A Dandara vai com a senhora. Dandara se acomodou comigo, sem soltar minha mão. Daniel sentou ao volante, ligou o motor e saímos do pátio da rodoviária para a escuridão da cidade, onde as pessoas já se preparavam para a contagem regressiva. Eu olhava pela janela para as luzes, para as janelas alheias onde alguém arrumava a mesa, abria o espumante e pensava que poucas horas antes eu tinha certeza de que passaria o ano novo sozinha numa rodoviária fria e depois numa casa vazia e abandonada. Minha esposa, a Sandra, vai chorar quando vir a senhora, disse Daniel de repente, olhando para a estrada. Já aviso, ela é emotiva. Por que ela choraria? Não entendi. Eu fiz a cabeça dela por anos com as histórias da minha Dona Maria Helena. Ele sorriu e Dandara riu baixinho. Ela conhece a senhora de cada episódio da minha vida na escola. Para ela, a senhora é quase uma parente, só que mítica. Imagina, a mulher está em casa e na noite de Ano Novo trazem para ela uma lenda viva. Não consegui segurar um sorriso torto. Lenda, uma professora comum com salário de miséria. Uma professora comum não gasta o último dinheiro para comprar tênis para um aluno, respondeu ele calmamente. E não leva sanduíche para ele porque ele economiza cada pedaço. Fiquei sem graça. Faz tanto tempo, Daniel. Sinceramente, eu nem pensava mais nisso. Mas ele pensava, intrometeu-se Dandara, a vida toda. O carro deslizava suavemente pela cidade noturna. Vitrines brilhavam. Em algum lugar já tocava música alta. Num cruzamento, algumas pessoas riam e abriam garrafas na rua. Me conte, disse Daniel depois de alguns minutos. Como a senhora vivia na casa do filho? Mas seja honesta. Suspirei. Parecia que a Dandara já tinha falado tudo na rodoviária, mas o olhar dele no retrovisor era atento, sem julgamento, e as palavras saíram sozinhas de novo, agora com mais detalhes. Contei como no começo eu tinha meu quarto, e depois foram colocando caixas, bolsas de academia, fantasias das crianças, até que eu tinha que andar de lado para chegar na cama. Contei como uma vez, véspera de feriado, fizeram um jantar só para casais e me pediram para não me ofender. Mãe, você entende, né? E eu fiquei no meu quarto lá em cima com um prato de arroz e feijão, ouvindo as risadas, o brinde das taças e a música. Contei como a Juliana simplesmente jogou fora meu cardigã favorito, que minha mãe tinha tricotado enquanto eu não estava em casa, para não estragar o visual. Encontrei depois num saco perto da porta, com roupas velhas para doação. Dandara trincou os dentes e soltou um som de raiva. Dandara! Daniel chamou a atenção dela suavemente, mas dava para ver no rosto dele que concordava plenamente com a filha.
Contei como os netos no começo viviam pendurados no meu pescoço e depois cresceram e começaram a revirar os olhos quando eu tentava abraçar ou perguntar como foi o dia. Como eu comia separado, ia para a cozinha em horários específicos para não atrapalhar o ritmo da casa. E finalmente, como naquela noite a Juliana, sem largar a taça de espumante, anunciou o asilo. E o Marcelo, completei, ficou parado olhando para o chão. Nem tentou argumentar. Não disse, minha mãe fica com a gente. Não disse nada. Um silêncio pesado caiu no carro. Deixou o bilhete? Perguntou Daniel. Sim, escrevi que não seria mais um peso e para não me procurarem. Sabe, ele suspirou. Se eu pudesse, eu mesmo pegaria esse bilhete agora e jogaria no lixo. Eu mesma já me arrependo, admiti. Mas na hora parecia o único jeito. Agora é diferente, disse ele. Agora a senhora não está sozinha. Entramos num bairro tranquilo e bonito. As casas eram grandes, mas não ostensivas. Jardins bem cuidados, calçadas limpas. Muitas casas com luzes de Natal ainda acesas. Chegamos, disse Daniel. A casa onde paramos tinha 2 andares. Luz quente e amarela nas janelas. Degraus arrumados na entrada. Arbustos com pisca-pisca. Assim que saímos do carro, a porta da frente se abriu. Uma mulher correu para a varanda. Mais ou menos da minha idade, com cabelos grisalhos bem arrumados. Usava um avental por cima do vestido. O rosto iluminado, olhos já marejados. Sandra, disse Daniel. Essa é a Dona Maria Helena. Ela paralisou por um segundo me examinando e depois correu e me abraçou forte, como se fosse da família. Bem-vinda à casa, sussurrou ela no meu ouvido. Meu Deus, finalmente. De surpresa, nem consegui responder na hora. O nó na garganta voltou. Os olhos arderam. Uma mulher estranha, que eu via pela primeira vez na vida, me abraçava com um carinho que eu não sentia dos meus parentes há nem sei quantos anos. Entrem, entrem. Sandra se recompôs, afastando-se, mas sem largar meu braço. Está chovendo lá fora e a senhora nem deve ter comido direito hoje. Por dentro a casa era ainda mais aconchegante. Paredes de cores quentes, luz suave, fotos nas estantes. Daniel e Sandra jovens, filhos, netos, festas de família. No canto da sala ainda estava a árvore de Natal montada. Embaixo dela, presentes que talvez fossem trocados hoje à meia-noite. Cheirava a lar. Não apenas limpeza, mas algo próprio. Comida, madeira, pão quente, vida. O quarto de hóspedes já está pronto, disse Sandra. Roupa de cama limpa, toalha, tem tudo. Mas primeiro para a cozinha. A senhora está tão magrinha, precisamos te alimentar urgente. A cozinha era espaçosa, com uma grande mesa de madeira onde parecia caber um batalhão. Sandra me sentou numa cadeira macia perto da parede e tirou do forno uma panela grande de barro. Tirou a tampa e um cheiro maravilhoso de canja de galinha invadiu a cozinha. É o prato preferido do Daniel no inverno ou em dias de chuva, sorriu ela, com bastante frango, legumes, do jeito que tem que ser. Rapidamente surgiu na minha frente um prato fundo fumegante, pão caseiro fatiado e um copo de suco. Coma, por favor, disse Sandra quase com severidade. Depois a gente conversa. Engoli as primeiras colheradas quase sem mastigar, só então percebi a fome que eu estava. Na casa do meu filho, a comida era deles. Fit, saudável demais. Saladinhas, sementes, grãos da moda e sempre os comentários baixinhos da Juliana. Mãe, na sua idade não pode comer comida pesada. Fingi que não lembrava como, à noite, comia bolacha escondida no quarto para a barriga não roncar. Aqui ninguém me julgava por comer com gosto. Pelo contrário, Sandra servia mais, empurrava o pão, perguntava se queria queijo ralado. Agora conte tudo para nós, disse ela quando o prato esvaziou. Como uma senhora foi parar naquela rodoviária maldita? E eu contei. Agora tudo até o fim. Como me mudei para o Marcelo depois que enviuvei. Como no começo foi uma lua de mel de convivência. Jantares juntos, conversas, netos em volta. Como gradualmente começaram a me afastar. Como um dia ouvi Marcelo no telefone. Minha mãe mora com a gente. É complicado, mas a gente vai levando. Como se eu não fosse gente, mas um móvel pesado difícil de carregar. Contei sobre os pratos separados, sobre o cardigã jogado fora,
sobre o jantar dos casais enquanto eu comia arroz no quarto, sobre os netos que pararam de entrar no meu quarto porque cheirava remédio e velharia. E hoje à noite, a Juliana simplesmente me comunicou o asilo. Ela disse isso, acrescentei. Como se falasse de uma máquina de lavar velha. Essa a gente joga fora, compra uma nova. Sandra ouvia com a mão no peito, às vezes tocando meu ombro maquinalmente, como se conferisse se não era um sonho. O rosto de Daniel escurecia cada vez mais. E o Marcelo ficou parado, confirmou ele. Só parado, assenti. E disse que lá teriam atividades para gente da minha idade. Nem sentou do meu lado, nem pegou na minha mão. E o dinheiro? Perguntou Daniel com calma, mas firmeza. Quando a senhora vendeu a casa dos pais antes disso, quanto deu para o Marcelo comprar a casa deles? Falei o valor. Contei o que o Marcelo dizia. É uma casa para todos nós. Mãe, estamos todos juntos. Que diferença faz no nome de quem está? Que ele assumiu toda a papelada. A aposentadoria cai onde? Ele não desistia. Na conta conjunta, admiti. Eu tenho cartão, mas a Juliana controla tudo. Diz que precisa vigiar para não ter gastos desnecessários. E a senhora pode sacar quanto quiser a qualquer hora. Ele quis saber. Pensei um pouco. Formalmente, sim, mas toda vez que eu comprava algo meu, um vestido novo, um shampoo melhor, a Juliana suspirava e dizia que estamos sustentando a família toda, precisa economizar. Eu começava a me sentir culpada por um sabonete extra. Se for sincera, completei, faz tempo que não mexo em nada lá. Daniel ficou em silêncio, olhando para na mesa. Entendi, disse ele finalmente. Isso nós também vamos resolver. Eu não quero colocar ele na cadeia, disse apressada. É meu filho. Mesmo estando errado. Ninguém falou em cadeia, intrometeu-se Sandra, suave, mas firme. Estamos falando que não se faz isso com idosos, nem humanamente, nem pela lei. A senhora precisa entender, acrescentou Daniel, que o que eles fizeram pode configurar exploração financeira e violência psicológica. A senhora tem o direito de saber o que acontece com seu dinheiro e seu destino. Eu só não quero guerra, repeti. E não vai ter. Ele me olhou nos olhos. Vai ter uma conversa clara, mas isso é depois. Hoje a senhora vai dormir numa cama quentinha, numa casa onde é bem-vinda. Amanhã começamos a pensar em como a senhora vai viver daqui para frente, para nunca mais parar numa rodoviária com uma mala só. Pai, chamou Dandara, que estava quieta esse tempo todo, apoiada na mesa. Eu já avisei as crianças que a Dona Maria Helena do papai apareceu. Eles vão vir correndo de manhã, vão fazer um interrogatório. Crianças? Surpreendi-me. Nossos netos, sorriu Sandra. Caio e Marina, 7 e 9 anos. Eles já sabem tudo sobre a senhora. Dandara contou. Só aviso, são curiosos. Vai ter 1 milhão de perguntas. A ideia de que crianças pequenas amanhã ouviriam histórias sobre um tal menino Daniel, que eu levava pela mão na escola, me pareceu assustadoramente distante e ao mesmo tempo muito acolhedora. Agora, pro quarto. Sandra me empurrou devagar. A senhora está exausta, os olhos não brilham mais, só choram. O quarto de hóspedes parecia de revista, cama grande, lençóis brancos, uma manta dobrada. No criado mudo, um abajur, no canto uma poltrona. No banheiro já tinham toalhas dobradas, escova de dente nova e sabonete. Se precisar de algo, nosso quarto é 2 portas depois, disse Sandra. Não se acanhe nem 1 minuto, Dona Maria Helena. A senhora aqui não é visita temporária. Sinta-se em casa, assenti, sem confiar na minha voz. Quando a porta se fechou, sentei na beira da cama, olhei em volta e, inevitavelmente, bati o olho na minha mala velha. Ela parecia intrusa naquele espaço claro e organizado. Lá de baixo vinham vozes abafadas. Eu distinguia o tom confiante, já bem diferente, do Daniel, aquele tom que ele devia usar no tribunal, e a voz mais baixa da Sandra. Às vezes o telefone tocava. Eu não ouvia as palavras, mas sentia. Ele já tinha começado a montar algo, negociar, iniciar processos nos quais eu nem tinha pensado ainda. Em algum lugar do outro lado da cidade, na casa grande com piso italiano, Marcelo e Juliana talvez nem tivessem notado minha falta ainda. Ou notaram e decidiram que fui dar uma volta, tomar um ar. Talvez leram o bilhete, deram de ombros e voltaram para os convidados. Eu estava deitada no silêncio.
sob lençóis limpos, sentindo o cheiro de lavanda, e pela primeira vez em anos me sentia não como um estorvo, mas simplesmente como alguém que foi dormir numa casa onde é esperada. Naquela hora, eu ainda não sabia que em poucos dias ouviria a voz do meu filho muito diferente, perdida, zangada, assustada, e que eu não estaria mais sozinha para ouvi-lo. Acordei com a luz do sol entrando em faixas no teto desconhecido. Por alguns segundos fiquei deitada sem entender onde estava. Estiquei a mão para o criado mudo e só então lembrei. Não era a rodoviária, não era o quartinho depósito na casa do meu filho, mas o quarto de hóspedes numa casa alheia e calorosa. Onde ontem me disseram, bem-vinda. O relógio marcava 9:10. Fiquei surpresa. Na casa do Marcelo, acostumei a levantar cedo, lavar o rosto em silêncio, me esconder em silêncio enquanto a família corria de manhã. Aqui ninguém me acordou. Bateram de leve na porta. Dona Maria Helena, está acordada? Voz da Sandra. Sim, já vou, respondi. Ela entrou com uma bandeja. Café, pão de queijo, bolo de milho, frutas. Feliz ano novo, sorriu Sandra. Nesses dias, gente de bem toma café na cama. Você está me mimando demais. Fiquei sem graça. Eu desço, imagina. Eu sei que desce. Ela acenou com a mão. Mas hoje eu quero assim. Colocou a bandeja no meu colo e sentou na cadeira perto da janela. O Daniel está no telefone desde as 7 da manhã, disse baixo. Ontem, quase meia-noite, ele conseguiu ligar para o seu filho, deixou recado, apresentou-se como seu advogado, disse que a senhora estava segura e sob proteção. Senti um aperto por dentro. O Marcelo retornou? 7h15, ela assentiu. Estão conversando agora. Pela voz dá para ouvir. Seu Marcelo está em pânico. Peguei a xícara, mas a mão tremeu um pouco. Eu não queria assim. Eu sei, respondeu Sandra suavemente. Mas não foi a senhora que armou esse circo com o asilo. E não foi a senhora que levou a situação ao ponto de um advogado ter que intervir. Fiquei quieta. Termine o café, lembrou ela. Depois desça. As crianças já estão esperando. Desde cedo pedem para ver a tal Dona Maria Helena. Quando ela saiu, liguei meu celular. A tela explodiu com dezenas de notificações. 17 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz, mais de 20 mensagens de texto. As primeiras eram do Marcelo. Da madrugada. Mãe, cadê você? Que bilhete é esse? Depois. Mãe, por favor, liga. Estamos preocupados. E depois que o Daniel deixou o recado, o tom mudou bruscamente. Mãe, quem é esse advogado? O que ele pensa que é? Me liga agora. As mensagens da Juliana eram curtas e frias. Isso tudo é drama desnecessário. Você está envergonhando o Marcelo na frente das pessoas. Mesmo agora, quando teoricamente deveriam estar com medo por mim, para ela a prioridade era a vergonha e o que os outros diriam. Não respondi nada. Coloquei o telefone de volta. Ainda não estava pronta para estar na mesma conversa que eles, nem pela tela. Vesti-me, arrumei-me e desci. A casa vivia sua vida. Louça batendo na cozinha, crianças rindo em algum lugar. Da sala vinha cheiro de árvore de Natal e doce. O primeiro a me ver foi um menino de uns 9 anos. É ela? Perguntou sussurrando para Dandara. A Dona Maria Helena? É ela, sorriu Dandara. Esse é nosso Caio. Atrás dele veio correndo uma menina menor, cheia de presilhas no cabelo. Oi, disse Caio sério, esticando-se como um soldadinho. Papai disse que a senhora é a pessoa mais bondosa do mundo. Oi, Caio. Não contive o sorriso. Seu pai exagera. Papai não exagera, intrometeu-se a menina. Ele é advogado, não pode mentir. Sou a Marina. Eles me cercaram como gatinhos curiosos. É verdade que a senhora comprou tênis para o papai quando ele era pequeno? Perguntou Marina. Verdade, assenti. Só que na época parecia uma coisa tão pequena que eu até tinha esquecido. Mas para o papai não foi pequena, disse Caio sério. Ele já contou pra gente 100 vezes. Uma sensação estranha me invadiu. De repente, vi como meu pequeno gesto de tantos anos atrás vivia ali, naquela cozinha, naquelas crianças, nas frases deles. Tá bom, soou a voz de Daniel. Deixem a vovó sentar, senão vocês vão sufocar ela. Ele estava sentado à mesa de camiseta com um notebook e uma pilha de papéis. Parecia cansado, mas focado.
Como a senhora está? Perguntou quando sentei. Ainda não entendo bem, respondi honestamente, mas acho que viva. Já é um bom começo, ele assentiu. Vamos tomar café. Depois discutimos o plano para os próximos dias. O café da manhã deles era simples. Pão de queijo, bolo, requeijão, café com leite. As crianças perguntavam sem parar sobre essa escola, sobre como o pai delas era quando pequeno. Contei como uma vez ele achou um livro perdido e andou a pé até a biblioteca para devolver, mesmo sendo longe, como ajudava outras crianças a fechar o zíper dos casacos. Sandra ouvia com uma expressão como se estivesse assistindo a um filme antigo de família. Bom, agora chega, disse Daniel em certo momento, afastando a caneca. Netos, para a sala, vou ligar desenho. Tenho uma conversa de adulto com a Dona Maria Helena. As crianças reclamaram, mas foram. Então, virou-se ele para mim. O plano é esse. Hoje é feriado de Ano Novo, não vamos incomodar ninguém. Amanhã, se a senhora topar, vamos para Ribeirão das Pedras ver sua casa. Ela deve estar caindo aos pedaços. Suspirei. Vamos ver, disse ele calmo. Vou levar o Tiago, nosso amigo empreiteiro. Ele vai avaliar o estado honestamente. Se der para reformar, reformamos. Se não, pensamos em vender. O importante é uma coisa. Esse é o seu porto seguro. Seu recurso, que ninguém além da senhora sabia. E o Marcelo... Comecei. O Marcelo... Interrompeu ele suavemente. Já levou meu primeiro aviso. Ontem não atendeu, mas hoje de manhã ligou rapidinho. Disse a ele que a senhora está segura, sob minha proteção jurídica, e que conversas sobre asilo sem seu consentimento não vão mais acontecer. Senti alívio e peso ao mesmo tempo. O que ele disse? Por enquanto, só reclamou, riu Daniel. Tentou fingir que a senhora se exaltou um pouco e que eles só queriam o melhor. Não peguei pesado com ele. Disse que segunda-feira ele recebe uma carta oficial, e por enquanto é só. Carta? Fiquei tensa. Sim, segunda a senhora vai no meu escritório, conversamos com calma. Vou mostrar o rascunho da carta e só quando a senhora aprovar, ela será enviada. Vai ter um questionamento completo. Para onde foi o dinheiro da venda da casa dos seus pais? Como a casa deles está registrada? Para onde ia sua aposentadoria? Por dentro, tudo encolheu de novo. Eu não quero prejudicar eles. A senhora não está prejudicando, disse ele firme. A senhora está finalmente perguntando o que acontece com sua vida e seu dinheiro. Eles se acostumaram com seu silêncio. Vão ter que se acostumar com outra coisa. Sandra assentiu discretamente, olhando para mim por cima da xícara. De qualquer forma, continuou ele mais suave. Temos 2 dias até segunda. Vamos cuidar do que é importante para a senhora e que dá para tocar com as mãos, sua casa. No dia seguinte, nós 3, eu, Daniel e Tiago, fomos pela estrada em direção a Ribeirão das Pedras. O caminho era familiar. Antigamente eu ia por ali com meu marido e o Marcelo, ainda menino, para o sítio dos meus pais. Ao longo da estrada, plantações, matas, vilarejos. O sol estava forte, típico de janeiro. Faz tempo que a senhora não vai lá? Perguntou Tiago, um homem forte de uns 40 anos, com a cara tranquila de quem já viu dezenas de casas destruídas. 8 anos, respondi. Depois do enterro dos meus pais, nunca mais tive coragem. Tudo era Marcelo, crianças. Nunca dava tempo. Tranquilo, disse ele. Agora lá a gente vê. O importante é a estrutura e o telhado estarem bons. O resto se cura. Assenti, embora o coração estivesse apertado. Vai que está tudo em ruínas, e minha última esperança vira pó. Ribeirão das Pedras nos recebeu como antigamente. Um povoado pequeno, casas velhas e novas misturadas, a venda na beira da estrada, o ponto de ônibus. Paramos na cerca conhecida. Tive até medo de sair do carro. A casa não parecia tão assustadora assim. A tinta descascou, a varanda estava torta, as janelas pediam socorro, mas a casa estava de pé. O telhado, embora velho, não tinha buracos óbvios. Oh! Tiago soltou um som de aprovação. Casa antiga boa, já vi piores. Demos a volta, entramos. Cheirava a mofo, poeira e algo velho, mas familiar. O assoalho rangia aqui e ali. A fiação parecia teia de aranha. Olha, Dona Maria Helena, Tiago andava anotando no bloco.
Paredes secas, estrutura firme, precisa trocar toda a parte elétrica, janelas, portas, refazer piso em alguns lugares, encanamento novo, pensar na caixa d'água. Se for fazer bem feito, mas sem torneira de ouro, sai uns 150, 200 mil reais. Se quiser capa de revista, uns 300. Minha cabeça girou com os números. Eu não tenho esse dinheiro, soltei o ar. Mesmo com o que tenho guardado... Dona Maria Helena, interrompeu Daniel, não estamos numa loja cobrando agora. O Tiago vai fazer o orçamento, dividir em etapas, mas na verdade, ele me olhou sério. Permita que eu invista. Não, disse automaticamente. Não, Daniel, não vou aceitar esse dinheiro. Primeiro, começou ele a listar calmamente. Não é esse dinheiro, é investimento. Agora, essa casa é um sítio caindo aos pedaços. Depois da reforma, vai ser um imóvel valorizado. Se quiser morar, mora. Se não, vende com lucro. E segundo? Perguntei com a voz fraca. Segundo, ele sorriu de leve. Eu vivo a vida toda com a ideia de que um dia vou pagar minha dívida com a senhora por aqueles tênis e o casaco. Com a inflação, juros compostos e os anos, acredite, 200 mil não é nem a metade do que eu devo. Não aguentei e sentei numa cadeira velha, encostada na parede. Eu não posso deixar você fazer isso por mim. A senhora já fez, respondeu ele tranquilo. Lá atrás, a senhora investiu numa criança que não era sua. Agora essa criança cresceu e quer investir na senhora. É uma troca justa. Levantei o olhar. Nos olhos dele não tinha pena, nem pose de salvador. Apenas uma teimosia calorosa. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Tá bom, rendi-me baixinho. Vamos ver o orçamento. Fechado, disse Tiago satisfeito. De noite mando o rascunho para o Daniel, e vocês decidem o quão bonito querem que fique. Ainda andamos um pouco pela casa. No quarto antigo dos meus pais, passei a mão no peitoril da janela, arranhado pelo Marcelo com carrinhos. Na cozinha, vi o rosto da minha mãe no fogão. Tudo aquilo de repente deixou de ser um lugar abandonado e começou a voltar à vida. Na volta para a cidade, fiquei calada. No que está pensando? Perguntou Daniel. Penso que de repente eu tenho um futuro, respondi honestamente. Meu canto, minha escolha. Vivi tantos anos como se não tivesse opções. Só o que me mandavam. E agora estou com medo e feliz ao mesmo tempo. Medo é normal, ele assentiu. A senhora viveu muito tempo com os outros decidindo, acostumou, agora vai ter que lembrar que é adulta. Aos 75, ri involuntariamente. Aos 75 é a hora certa, sem piscar, respondeu ele. De noite, sentamos na cozinha deles. As crianças dormiam. Sandra fazia algo no fogão. Dandara olhava o celular. Tiago mandou o pré-orçamento, disse Daniel, olhando a tela. Amanhã discutimos. E segunda, Dona Maria Helena, ele me olhou. Começamos a parte 2. Qual parte 2? Fiquei alerta. A jurídica, respondeu ele calmo. A senhora vai ao meu escritório. Vou mostrar a carta para o Marcelo e para a Juliana. Vai ter tudo. A casa, sua contribuição, a tentativa de internação forçada. Senti frio, embora a casa estivesse quente. Eles vão te odiar, murmurei. Fazer o quê? Deu de ombros. Já tenho clientes suficientes, e não sou obrigado a amar o que eles fizeram com a própria mãe. Sandra virou-se do fogão. O importante, Dona Maria Helena, lembre-se, não é a senhora indo para a guerra contra eles, é a senhora finalmente se defendendo. Assenti, mas por dentro continuava inquieta. Na segunda de manhã, eu estava sentada na poltrona macia do escritório dele, no 15º andar de um prédio comercial espelhado. Na mesa, um envelope grosso com um logotipo, Siqueira e Associados. Nele estava escrito com capricho, para Marcelo e Juliana Tavares. E aí, Dona Maria Helena? Disse Daniel, empurrando o envelope para mais perto. Pronta para ler a carta depois da qual não tem volta? Eu estava no escritório dele, olhando para aquele envelope grosso, como se fosse uma granada sem pino. Vou ler em voz alta primeiro, disse Daniel. Se achar algo exagerado ou duro demais, tiramos. Nada sai sem seu consentimento. Ele tirou algumas folhas de papel timbrado grosso. No topo, a lista de sócios, telefones, e-mail. Só a aparência daquele papel já me fez encolher.
Uma carta dessas não dá para ignorar. Prezados Marcelo e Juliana Tavares, começou ele, leu com voz profissional e uniforme. Na carta tinha tudo, sob um microscópio, que após a morte dos meus pais, vendi a casa em Ribeirão das Pedras e dei cerca de R$400 mil para a entrada da casa deles, que a casa está registrada apenas no nome deles, e meu direito de propriedade não está garantido, que minha aposentadoria por anos caiu na conta conjunta, a qual eu tinha acesso formal, mas na prática eles decidiam os gastos, que fui isolada gradualmente na casa. Alimentação separada, restrição de acesso às áreas comuns, comentários depreciativos, tentativa de impor a mudança para um asilo sem meu consentimento voluntário e sem decisão judicial de interdição. Depois, vieram as palavras que me deram calafrios. Indícios de exploração financeira de idoso, violência psicológica, violação do Estatuto do Idoso. Diante do exposto, leu Daniel, solicitamos no prazo de 10 dias, úteis à prestação de contas completa dos valores recebidos da venda da casa dos pais de Maria Helena, bem como extratos da conta onde a aposentadoria foi depositada nos últimos 3 anos. Solicitamos cópia da escritura da casa de vocês e matrícula do imóvel, para confirmar se foram respeitados os acordos sobre a parte de Maria Helena. No final, a carta ficava ainda mais dura. Informamos que Maria Helena reside atualmente em local seguro, provê seu sustento e exerce seu direito à defesa jurídica. Quaisquer tentativas de pressioná-la, coagi-la a decisões contra sua vontade ou organizar sua transferência para instituições de longa permanência sem o devido processo legal serão documentadas e podem resultar em denúncia aos órgãos competentes e ação judicial. Todos os contatos devem ser feitos através deste escritório. Ele calou-se, dobrou as folhas e olhou para mim. Bom, pesado? Soltei o ar. Honesto, corrigiu ele. Na carta não tem uma palavra que não esteja nos seus relatos, mas mesmo assim, passei o dedo na borda da mesa. Dá medo. Medo devia dar o que eles faziam com a senhora, respondeu ele tranquilo. Essa carta não é um ataque, é um escudo. Ele ficou em silêncio, depois acrescentou. Aliás, falando em escudo, pegou o celular. Quer ouvir o que a sua Juliana escreveu para a senhora? Eu hesitei. Só vi umas 2 quando a senhora olhou o celular de manhã, lembrou ele. O resto a senhora nem abriu de medo. Tá bom, decidi. Lê. Ele rolou a tela e começou. Isso tudo é drama desnecessário. Na sua idade devia ser grata, não fazer espetáculo. Depois, você está expondo o Marcelo ao ridículo. Agora ele parece um filho monstro para todo mundo. Esse advogado está te usando. Você é ridícula com essas reclamações. Só queríamos ajudar e você nos traiu. Cada mensagem era uma pequena agulhada. Vergonha, culpa, a sugestão de que sou ingrata, ridícula, egoísta. Clássico, comentou Daniel calmamente. Inverter a culpa. Não são eles os culpados por a senhora estar na rodoviária. É a senhora culpada por ter chegado ao ponto de chamar advogado. Ela sempre soube esmagar com palavras. Sussurrei. O Marcelo também sabe, só que mais suave. Observou ele. Mãe, você entende, né? Recostei na poltrona. Passei a vida com medo de ser uma mãe ruim. Admiti. A senhora não é uma mãe ruim por se recusar a ser uma vítima conveniente, disse ele firme. A senhora só está, finalmente, colocando limites. Ele colocou uma caneta na minha frente. Enviamos? Ou quer tirar algo? Repassei a carta mentalmente mais uma vez. As palavras exploração, pressão, violação de direitos pareciam grandes demais, como um terno alheio. Mas olhando honestamente, não foi isso que fizeram comigo? Enviamos, disse eu. A voz saiu mais fraca do que eu queria, mais firme. Ótimo, assentiu ele e apertou um botão no telefone. Natália? Sim, doutor Daniel, respondeu a secretária no viva voz. Carta para os Tavares aprovada. Envie, por favor, via AR, portador e copie no e-mail. Pode deixar, respondeu ela. Quando ele desligou, senti um vazio no estômago. Acabou, disse baixinho. Agora não tem volta. E graças a Deus, respondeu ele. Quantos anos a senhora viveu fingindo que estava tudo bem só para não estragar a relação?
Não respondi. Ele já sabia. Agora uma questão importante, continuou ele, inclinando-se sobre a mesa. O que a senhora quer no final das contas? Não perante a lei, não o que seria justo, mas humanamente, pensei. A resposta, quero voltar para casa, já não soava como antes. Aquele casarão não me parecia mais um lar. Quero saber que ninguém mais vai poder me enfiar num asilo, disse finalmente. Quero decidir sozinha onde morar. Quero ter meu dinheiro e não o nosso. Se eu comprar um vestido, não quero que me perguntem se não é caro demais para uma aposentada. Respirei fundo. Quero que, se quiserem conviver comigo, seja por respeito e não porque precisam de algo de mim. Ótima lista, aprovou ele. Tudo isso dá para transformar em realidade. E com o Marcelo? Gaguejei. Eu não sei. Eu amo ele. É meu filho. Mas no momento em que ele ficou olhando para o chão, enquanto a mulher me mandava para o asilo, algo dentro de mim morreu. Isso não se esquece, disse Daniel suavemente. E não tem obrigação de esquecer. Será que dá para... Procurei as palavras. Voltar a ter uma relação normal depois disso? Às vezes sim, às vezes não, respondeu ele honestamente. Mas mesmo se sim, o normal vai ser diferente, não como antes, onde a senhora aguenta tudo, só em novos termos. Ele ficou em silêncio um pouco, depois perguntou. O que dá mais medo na senhora agora? Que ele me odeie, respondi sem pensar. Que diga, você destruiu nossa vida, mãe. E não dá medo que a senhora volte para eles e fique tudo como antes, só que pior? Perguntou ele calmo. Eu estremeci. Dá medo, sussurrei. Então mantenha isso em mente quando começarem as pressões, o choro, as ligações, disse ele. Agora que receberam a carta, a primeira reação vai ser pânico e agressão. Depois vão tentar jogar na culpa. Como você pôde? Somos sua família. A senhora precisa lembrar. Família não é quem tem o mesmo sangue, é quem não te expulsa da própria vida. Assenti. Que bom que você está aqui. Foi só o que consegui dizer. Não vou a lugar nenhum, sorriu ele. Ainda sou seu devedor. Conversamos mais um pouco sobre coisas práticas. Ele explicou quais documentos eles eram obrigados a fornecer, os prazos, o que aconteceria se ignorassem a carta. Não se preocupe, acrescentou no final. Conheço esse tipo de gente. Agora vão consultar um advogado e qualquer profissional decente vai dizer: não comprem briga, devolvam o dinheiro, façam um acordo. Dinheiro? Soltei o ar. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu sei, assentiu ele. Mas o fato de a senhora ter investido tanto na casa e na vida deles não está registrado em lugar nenhum. Isso precisa ser corrigido. Nesse momento, o telefone na mesa tocou. Sim, Natália. Tem uma chamada na linha 3, disse a secretária. Marcelo Tavares. Diz que é urgente sobre a mãe. Daniel ergueu a sobrancelha para mim, perguntando em silêncio. Atendemos? Meu coração disparou na garganta. Assenti. Ele apertou o botão do viva-voz. Pois não, aqui é Daniel Siqueira. A voz do Marcelo invadiu a sala, ríspida, alterada. Cadê minha mãe? Exijo falar com ela agora. Senhor Marcelo, disse Daniel calmamente. Como informado na carta, toda a comunicação sobre sua mãe passa por mim. A dona Maria Helena está segura e, por vontade própria, não quer falar com o senhor por enquanto. Quem é você para me proibir? Estourou Marcelo. É minha mãe, você não tem o direito de esconder ela de mim. Eu não sou ninguém para o senhor, respondeu Daniel tranquilo, mas sou o advogado dela. Não estou proibindo nada. Estou cumprindo a decisão dela. Ela pediu que tudo passasse por mim. Isso não se chama esconder, chama-se proteger limites. Houve uma pausa do outro lado. Só se ouvia a respiração pesada do Marcelo. Ela está em cativeiro aí? Ele quase gritou. Você colocou ela contra a família? Eu posso denunciar se você estiver se aproveitando da idade dela. E Marcelo? Interrompeu Daniel e a voz dele ficou gelada. Mais uma palavra sobre eu me aproveitar de uma idosa e a denúncia vai ser contra o senhor. O senhor está no viva-voz e tudo o que disser pode constar em ata. Ele me lançou um olhar rápido, como quem pergunta. Está ouvindo? Assenti. Eu só quero falar com a mamãe, disse Marcelo, a voz já murchando. É pedir muito? A questão não é o que o senhor quer, rebateu Daniel. A questão é o que ela quer. Por enquanto, ela pede para falar através de mim.
Meu coração batia tão forte que parecia audível no telefone. Mãe, você está aí? Perguntou Marcelo de repente, com uma voz totalmente diferente, quebrada, perdida. Mãe, por favor, fala alguma coisa. Olhei para Daniel. Ele assentiu discretamente. Fale, se quiser. Inclinei-me para o microfone. Estou aqui, Marcelo, disse baixinho. Mãe. Havia tanto alívio na voz dele que tudo estremeceu dentro de mim. Mãe, onde você está? O que está acontecendo? Que advogado é esse? Por que você não está em casa? Porque se em casa me avisaram que iam me despachar para um asilo, respondi. E fingiram que isso era normal. Mãe, mas isso... Ele gaguejou. Você entendeu tudo errado. A gente queria o melhor. É uma clínica boa. Você estava do lado, interrompi. Quando sua esposa disse que eu era velha demais e inútil, e ficou calado, nem levantou os olhos. Silêncio. Eu não queria brigar na frente dos convidados, murmurou ele. A Juliana exagerou. Eu ia falar com ela depois. Depois quando? Quando eu já estivesse internada. Perguntei calma. Sem meu consentimento, sem conversa. Você dramatiza tudo, soltou Marcelo. A gente só achou que seria melhor para você. Gente da sua idade, cuidados, médicos. Me perguntaram o que eu queria? Interrompi. Pausa de novo. Mãe, você às vezes se confunde, começou ele inseguro. Achamos que seria mais fácil se... Marcelo, minha voz endureceu sozinha. Posso esquecer onde coloquei os óculos, mas sei muito bem onde moro e o que fazem comigo. Não estou confusa e não dei consentimento nenhum para morar em asilo. Ele soltou o ar com força. Tá bom, rendeu-se. Talvez a gente tenha se precipitado. Admito, devia ter sido mais suave, com cuidado. Quer dizer que o problema foi só o jeito que falaram? Perguntei fria. Não o fato de terem decidido minha vida por mim? Silêncio do outro lado. Começou e parou. Mãe, vamos só nos encontrar, conversar. Pra que tudo isso? Pra quê? Intrometeu-se Daniel. O senhor passou anos dispondo do dinheiro, da casa e da vida dela como se fosse sua propriedade. E agora a dona Maria Omneter, a Maria Helena, tem o direito de perguntar para onde foram os recursos dela e por que tiraram a voz dela. Você cala a boca, estourou Marcelo. Estou falando com a minha mãe. Se quiser falar como filho adulto, disse Daniel friamente. Comece admitindo o que fez. E sim, a partir de agora, o senhor fala comigo também, porque todas as questões financeiras e jurídicas da dona Maria Helena passam pelo meu escritório. Vocês querem tirar nosso dinheiro? Na voz do Marcelo surgiu aquele tom histérico que eu conhecia das birras de infância. Só que agora ele era adulto. É tudo por dinheiro. Sim, eu quero, respondeu Daniel calmo, que sua mãe tenha à disposição o que ganhou e investiu. Se do seu lado estiver tudo limpo, a prestação de contas só vai confirmar. Isso é chantagem, gritou Marcelo. Isso é lei, disse Daniel. Amanhã o senhor recebe a carta oficial. Está claro lá. Precisamos do contrato de compra e venda da casa, extratos bancários, documentos do imóvel. Em 10 dias úteis. Se não, o quê? Perguntou Marcelo com raiva. Se não, disse Daniel uniformemente. Vamos considerar entrar com ação por apropriação indébita e exploração de idoso. Eu mesma estremeci com as palavras, embora soubesse que era assim que ele formulava. Você está ouvindo, mãe? Disse Marcelo quase sem ar. Ele está te ameaçando na cara dura. Ele só quer lucrar em cima de você. Fechei os olhos e respirei. Marcelo, disse cansada, pela primeira vez em anos sinto que alguém está do meu lado. Não contra você, mas por mim. Mãe, como você pode? A voz dele falhou. Sou seu filho. E ele quem é? Um cara qualquer que surgiu do nada. É um menino, respondi baixo. Pra quem? Muitos anos atrás, comprei tênis e casaco para não passar frio. Lembra que te contei do menino da creche? Pausa pesada. E esse menino, agora adulto, continuei, me trata como gente, não como um armário velho que atrapalha a mobília nova. Você é injusta, disse Marcelo surdamente. A gente te sustentou esses anos todos, você morou com a gente, comeu às nossas custas, corremos com as crianças e você... Marcelo, interrompeu Daniel tranquilo, isso é justamente parte do relatório, quem sustentou quem e as custas de quem. Na carta está tudo detalhado.
Ouvi Marcelo soltar o ar ruidosamente do outro lado, como se segurasse um palavrão. Tá bom, disse ele após a pausa. Querem relatório? Vão ter relatório. Vou arrumar um advogado, não pior que você, e vamos ver quem explorou quem. Ótimo, respondeu Daniel calmo. Um advogado competente é o melhor conselheiro na sua situação. Ele vai ser o primeiro a te dizer que o senhor chegou muito perto de um crime. Mãe, voltou-se Marcelo para mim. Você quer mesmo isso tudo? Papelada, tribunal, esse circo? Fiquei calada por muito tempo. Tudo lutava dentro de mim, o hábito de apaziguar, o medo e o alívio recente de alguém finalmente dizer comigo não. Não quero o tribunal, disse honestamente. Quero que parem de me tratar como coisa. Então volta para casa, implorou ele quase. A gente discute tudo sem estranhos, sem esses... Casa é onde não querem te jogar fora, respondi baixinho. Por enquanto, aí não é casa. O silêncio se esticou. Tá bom, disse ele entre dentes. Façam como quiserem. Mas quando esse advogado te usar e te largar, não diga que eu não avisei. E sem esperar resposta, desligou. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir alguém digitando atrás da parede. Fiquei sentada olhando para a mesa, sentindo os dedos tremerem. Daniel desligou o viva-voz, ficou um tempo calado também, depois levantou, contornou a mesa e sentou na poltrona ao lado, não na frente. A senhora foi muito bem, disse ele baixo. Sei como é difícil, dizer não para quem a gente ama. Ele suou. Soltei rouca, como se eu tivesse traído ele. É a tática preferida, suspirou Daniel. Você me traiu porque não deixou mais eu te usar de graça. Quase todo caso meu tem isso. Mas sou mãe dele, sussurrei. Passei a vida com medo de ser ruim. Mãe ruim é a que quebra o filho, disse ele baixo. A senhora se quebrou por ele. A questão é onde termina a maternidade e começa a autodestruição. Cobri o rosto com as mãos. Tenho pena dele mesmo assim, admiti. Ele está lá sozinho agora, naquela casa, e não está sozinho, observou Daniel tranquilo. Tem esposa, filhos, casa, amigos, emprego. É um homem adulto, não uma criança. E quem estava sozinha na rodoviária com uma mala? Era a senhora. As palavras acertaram em cheio. Fiquei um pouco até a respiração voltar ao normal. E agora? Perguntei. Agora esperamos, respondeu ele. Eles têm 10 dias úteis para responder. Paralelamente, cuidamos da sua casa em Ribeirão das Pedras. Reforma, contas. A senhora já tem conta separada, lembra? Assenti. Tínhamos ido ao banco na véspera abrir uma conta só no meu nome. Todo o seu dinheiro vai para lá, continuou ele. Aposentadoria transferida para lá também. Nada de caixa único onde a senhora não sabe o que vai para onde. E se? Engoli em seco. Se ele entrar na justiça mesmo ou começar uma guerra? Com ele ou com o advogado dele eu me entendo, disse ele confiante. Sua tarefa agora é aprender a viver de novo. Parece que estou reaprendendo a andar, tentei brincar. Bom, antes tarde do que nunca, respondeu ele no mesmo tom. Ele calou-se um pouco, depois acrescentou. E lembre-se de uma coisa, Dona Maria Helena. Qualquer concessão sua, agora pela paz, vai ser vista por eles como sinal. Dá para pressionar mais. Quer dizer que voltar para eles não pode? Voltar ao passado? Não, disse ele. Mas ir para frente, para outro tipo de relação onde te respeitem. Teoricamente, sim. Se ele amadurecer. Levantei os olhos para ele. E se não? Então, respondeu ele tranquilo, a senhora vai ter a casa em Ribeirão, seu dinheiro, gente que te valoriza e uma vida onde não precisa pedir licença para respirar. Lá no fundo, senti um calor estranho. Não era alegria ainda, mas algo parecido com esperança. Nesse momento, o telefone na mesa piscou de novo. Nova notificação. Daniel olhou a tela e riu de leve. Olha só, disse ele. Seu filho parece que já fez a primeira jogada depois da carta. Olhei sem entender. Chegou resposta do advogado deles, explicou ele. Parece que logo vamos ver o que eles construíram nas suas costas esses anos todos. 3 meses se passaram desde aquela noite de Ano Novo. E até hoje, às vezes, acho que vou acordar e foi tudo sonho.
Estou na cozinha em Ribeirão das Pedras, vendo o sol da manhã bater nas janelas novas e brancas. A casa, que há pouco era um sítio abandonado, agora está um brinco. Paredes pintadas, piso nivelado, nada de goteiras. Cozinha com fogão e forno decentes, onde o pão sai igual ao da minha mãe na infância. Tiago e a equipe fizeram um milagre. Não cheira a pó e mofo como antes, mas a madeira, tinta fresca e lar. Passei a mão no peitoril liso. A essa altura, a reforma já estava paga, parte com o dinheiro devolvido, parte com o que o Daniel teimosamente chamava de dívida do tênis. Resisti o quanto pude, mas ele só ria. Se não fossem aqueles tênis e o casaco, dizia. Muito provável que a Siqueira e Associados nem existisse. Então é puro investimento empresarial. Eu sabia que ele exagerava, claro, mas não tinha mais forças para discutir. Ribeirão das Pedras me acolheu como se eu nunca tivesse saído. A vizinha, Dona Lourdes, 80 e poucos anos, desde o primeiro dia trazia ora bolo, ora as fofocas. Quem morreu, quem casou, quem foi para a cidade. Na biblioteca local, quando souberam que trabalhei a vida toda com criança, a diretora, uma jovenzinha, quase chorou de alegria. A senhora caiu do céu, venha ler para as crianças, ajudar, o que quiser. Agora, 2 vezes por semana sento lá, leio histórias para os pequenos, ajudo os escolares com a lição. Volto para casa de noite cansada, mas não de vazio, e sim de fazer coisas. Descobri que são 2 tipos bem diferentes de cansaço. Aos domingos, Daniel e a família vêm me visitar. Trazem compotas, verduras. Sandra sempre traz algo gostoso. As crianças correm pelo quintal, já dizem que vão para o sítio da Vó Maria. A primeira vez que eu vi esse Vó Maria, fiquei até perdida, depois acostumei. O telefone vibrou na mesa, mensagem da Sandra. Almoço de domingo às 4 em ponto. Não esquece, Daniel tem novidades. Novidades, agora, é uma palavra ampla. Nos últimos 3 meses foram muitas. A principal foi que o Marcelo realmente entregou o tal relatório que o Daniel exigiu. Através do advogado, claro, não diretamente. Extratos, contrato de compra e venda, papelada da casa, tudo o que eu nunca tinha visto. Descobrimos exatamente o que esperávamos. Meus 400 mil da venda da casa dos pais foram para a entrada do casarão deles. No contrato, nenhuma palavra sobre mim. Escritura, só Marcelo e Juliana. Minha aposentadoria por anos caiu religiosamente na conta conjunta. Formalmente, eu tinha cartão. Na prática, 90% ia para as despesas deles. Móveis para quartos onde eu mal entrava. Viagens para a praia, onde eu era excesso de bagagem. Aulas particulares para os netos que me ignoravam. Daniel, depois de estudar a papelada, suspirou. Tudo conforme o manual. Ele escreveu a resposta pelo advogado dele. Ou devolvem minha contribuição com correção, ou ele entra com processo. 2 semanas depois, na minha conta pessoal nova pingou o dinheiro. Quase $500 mil com os juros. O advogado do Marcelo mandou uma carta seca dizendo que a parte Tavares considera o assunto encerrado. Nenhum desculpe, nem erramos. Só transferiram e pronto. O próprio Marcelo tentou ligar e escrever. As mensagens eram sempre iguais. Você entendeu errado. Esse advogado te manipula. Volta, vamos resolver em família. Nenhuma vez disse errei ou sinto vergonha. Em certo momento, respondi uma única vez com uma carta que eu e Daniel não apenas escrevemos, mas parimos. Escrevi: Marcelo, você é meu filho e eu te amo. Isso não muda. Mas amar não significa permitir tudo. Quando você estiver pronto para não se justificar, mas admitir o que fez, me ouvir até o fim sem jogar a culpa nos outros, aí podemos conversar. Por enquanto não. Preciso de tempo e silêncio. Enviei e ficou um silêncio que não havia há anos. Um tempo depois, Dandara comentou com cuidado, sem me olhar direto. Parece que a Juliana pediu divórcio. A casa está à venda. Marcelo foi para um apartamento alugado. Senti um aperto. Por um lado, pena. Por outro, lá no fundo eu entendia. Não fui eu que destruí a vida deles. Eles a construíram assim. Peguei o telefone para responder a Sandra sobre o almoço. E nesse momento a campainha tocou.
Eu não esperava ninguém. Normalmente a dona Lourdes entrava sem tocar. Vou tocar para quê? Não sou visita. Sequei as mãos no pano de prato, fui ao corredor, tirei a corrente e abri. Na porta estava o Marcelo. Não o via nesses 3 meses nenhuma vez. Só a voz no telefone. E naquele único dia em que ele gritou, e eu, pela primeira vez, não cedi. Agora na minha frente estava outra pessoa. Mais magro, amassado, olheiras fundas, cabelo crescido, barba por fazer, jaqueta amarrotada, não o terno impecável de sempre. Oi, mãe, disse ele baixo. Segurei no batente da porta para não balançar. Como me achou? Foi a primeira coisa que saiu. O povoado é pequeno, riu ele sem graça. Perguntei na venda sobre a casa reformada onde mora uma senhora. Depois, segui as placas. Ficamos parados uns segundos, olhando um para o outro. Entra, disse finalmente. Ele entrou, tirou os sapatos com cuidado, como se tivesse medo de sujar. Foi para a cozinha, olhou em volta. Ficou bonito, disse baixo. Casa de verdade. Era assim com os pais também, respondi. Só ficou velha. Agora demos um jeito. Sentamos frente a frente na mesa. A chaleira ainda estava quente. Liguei no automático. As mãos ocuparam-se com xícaras, açúcar. O hábito salva quando por dentro tudo vira do avesso. Sandra e Daniel sabem que você está aqui? Perguntei para falar algo. Não, ele balançou a cabeça. Eu nem avisei. Sinceramente, sorriu torto. Tinha certeza de que se avisasse, seu advogado não me deixaria entrar. Quis retrucar na hora. Ele não decide por mim. Mas me contive. Por que veio, Marcelo? Perguntei direto. Ele engoliu em seco. A Juliana foi embora, disse. Pediu divórcio. Estamos vendendo a casa. Tô num AP de 2 quartos na periferia. Fiquei calada. Os meninos... Ele hesitou. O mais velho quase não fala comigo. Ele levantou os olhos para mim. Sabe o que ele me disse? Um moleque de 17 anos, meu filho. Você jogou a vovó fora como lixo. Por que acha que vou te tratar diferente? As palavras bateram em mim, tanto quanto nele. Fiquei sentado e percebi, continuou ele, que não tenho nem desculpa. Ele está certo. A água ferveu. Levantei, coloquei água nas xícaras, pus uma na frente dele. E você decidiu vir aqui porque... Deixei a frase no ar. Porque numa hora entendi, soltou ele o ar, que tudo o que eu tinha de importante eu mesmo joguei fora. A esposa foi. Tá, ela é estranha. Nós 2 erramos. Os filhos se afastam. Isso ainda dá para consertar se trabalhar sério. Mas você... Ele desviou o olhar, depois levantou de novo. Você foi a pessoa que sempre esteve por mim a vida toda. Desde o primeiro dia, quando adoeci, caí, fracassei, briguei e eu te joguei fora. Passou a mão no rosto como se limpasse algo. Não vim dizer que foi tudo culpa da Juliana, continuou. Sim, ela pressionava. Sim, ela queria tudo do jeito dela. Mas a última palavra sempre foi minha. Eu permiti que ela te tratasse assim. Eu mesmo, com minhas mãos, te empurrei para onde você estava naquela noite de Ano Novo. A voz dele tremeu, mas ele não gritou. Falava surdo, calmo. Isso tornava tudo mais pesado. Peguei seu dinheiro para casa. Continuou. E não registrei nada no seu nome. Ouvi a Juliana reclamar do seu cardigã e fiquei quieto. Vi você comendo sozinha e pensei. Ah, é mais fácil para ela assim. Era conveniente para mim, entende? Conveniente não notar. Ele me olhou como na infância, quando fazia arte e esperava a bronca ou o resgate. Era até conveniente, falando sério, disse ele, você aceitar a conta conjunta. Não precisava pensar como você gastava, tudo sob nosso controle. E aí um dia estou na cozinha, minha mulher diz que você é velha e inútil, e em vez de mandar ela pro inferno, eu finjo que é assim mesmo. Ele calou por um segundo, como se não conseguisse continuar. Você foi embora, disse rouco. Deixou o bilhete. A gente voltou da festa, champanhe na mesa, todo mundo bonito e você não estava. Fiquei tensa involuntariamente. A Juliana leu o bilhete e disse, ah, ótimo, saiu sozinha, menos problema. E eu... Ele riu amargo. Eu até naquele momento consegui pensar, bom, se foi sozinha, então a culpa não é nossa. Baixou a cabeça. E aí seu advogado ligou.
completou. E de repente descobri que esse tempo todo não era você nas nossas costas, éramos nós no seu dinheiro e na sua vida. Fiquei calada. O que dizer? No começo só fiquei com raiva, admitiu. De você, desse Siqueira, de todo mundo. Como ela pôde? Como ele ousa? Sou o filho, aquela coisa toda. Sorriu torto. Aí sentei com a papelada e entendi que, se fosse para o tribunal, iam me comer vivo. E não por desrespeito aos mais velhos, mas por artigos bem específicos do Código Penal. Você devolveu o dinheiro, lembrei calma. Sim, assentiu. Mas isso, mãe, foi o mínimo. Basicamente só tirei o risco de processo criminal. O resto ficou. Respirou fundo. Comecei a ir no psicólogo, disse calmo, olhando a xícara. Engraçado, né? Um marmanjo de quase 50 com faculdade, indo entender por que agiu como um canalha. Não respondi nada. Lá, continuou, me disseram na lata. Você escolheu o conforto e a opinião da esposa em vez da mãe que te criou. Você teve mais medo do conflito com a Juliana do que de perder a mãe. Levantou os olhos. E é verdade. Me escondi atrás de frases. Não quero briga. Você sabe como ela é difícil. Aguenta aí. E no fim quem machuquei não foi ela, foi você. Calou-se, girou a xícara nas mãos. Não vim pedir para esquecer tudo, disse Marcelo baixinho. E não peço agora, mãe, vamos voltar ao que era. Entendo que como antes não vai ser. Encontrou meu olhar e lá pela primeira vez não havia irritação nem cansaço. Só medo nu e culpa. Só precisava te dizer em voz alta. Eu estava errado, não exagerado, não me expressei mal. Mas errado, fui cruel e covarde. E se você nunca me perdoar por isso, engoliu em seco. Eu aceito. Ele parou. A cozinha silenciou. O chá esfriou. Eu estava sentada na frente do meu próprio filho, que de repente entendeu tudo e não sabia o que era mais assustador, a indiferença de antes ou essa honestidade dolorosa com a qual agora teria que lidar. Não espero que você diga nada agora. Tá bom, filhinho, esquecemos, falou ele primeiro. Sei que não existe isso, suspirou, esfregou a testa. Arrumei emprego numa escola comum, disse de repente. Dou aula de matemática para o ensino médio. Salário é uma piada perto do escritório. Difícil acostumar, mas pela primeira vez em anos sinto que faço algo normal. Entro na sala e tem crianças que não ligam para quanto ganho ou qual meu terno. Importa se expliquei ou não. Sorri de canto sem querer. Mudou de profissão, então, disse. Finalmente algo bom. Mérito seu, respondeu baixo. Lembrei que você sempre dizia que professor é quem pode virar a vida de criança. Na época me irritava. Agora vejo. Ficou quieto e acrescentou. E terapia toda semana. Desmontando como consegui ir tão longe, porque sempre escolhi o silêncio a qualquer custo. Silêncio às custas dos outros. Olhei para ele atentamente. Não um menino, não meu filhinho, mas um homem adulto que pela primeira vez se revira honestamente em vez de se esconder em desculpas. Marcelo, disse calma, não sei se vou conseguir esquecer aquela cozinha. Você olhando para o chão e na minha cabeça só girava. Acabou. Eu também, sussurrou ele. Até hoje vejo suas costas saindo e como eu não fiz nada. Silêncio. O que você quer de mim agora? Perguntei direto. Honestamente. Baixou a cabeça. Quero poder vir te ver às vezes, tomar um chá, ter você um pouco na minha vida de novo. Não como empregada e babá, mas como mãe, acho. Levantou os olhos. Não peço para você voltar a morar comigo. Eu mesmo não aguentaria te olhar todo dia naquela casa. E nem tem mais casa. Pensei, pesei. Olha, disse. Voltar como antes, eu não volto sob nenhuma condição. Tenho minha casa, minhas coisas, minha gente. Não vou mais morar onde sou tolerada. Ele assentiu. Mas... Fiz uma pausa. Se você quer mesmo consertar algo, e não só aliviar a culpa, podemos tentar. Sem promessas. Como? Ele paralisou. Tomar chá pode, disse. Uma vez a cada 2 semanas. Sem precisamos conversar urgente. Sem mágoas, falar de como você vive, como eu vivo, para não parecer estranhos. Respirei fundo. Mas, Marcelo, guarda isso. Uma palavra de desprezo, uma tentativa de fingir que eu não existo de novo, e acabou. Não te dou segunda chance dessa. Já tenho uma vida onde sou vista. Vou protegê-la.
Ele assentiu rápido, várias vezes. Eu entendo, soltou o ar. E, mãe... Parou, fez esforço. Obrigado por deixar essa chance. Não é por você, respondi honesta. É por mim, para não me torturar depois pensando, e se ele tivesse mudado e eu não tentei? Ele riu como antigamente. Conheço, o psicólogo diz o mesmo. Que chances não são presente para o outro, é jeito de a gente viver em paz. Ficamos mais um pouco, falamos de bobagens, como os meninos estudam, como é na escola, como estou na biblioteca. A conversa foi torta, às vezes vazia, mas não tinha aquele gelo de antes, onde cada palavra tinha que ser medida para não provocar. Depois ele levantou. Vou indo, disse. Não quero abusar na primeira vez. Na porta parou. Posso te abraçar ou é cedo? Pensei um segundo e assenti. Ele me abraçou com cuidado, como se eu fosse de vidro. Não o filho que abraça por hábito, mas o homem que entende que não tem direito àquele abraço. Ele o pede. Vou me esforçar de verdade, mãe, sussurrou. Esforce-se não por mim, respondi, mas por você. Mas vou ficar mais tranquila se der certo. Ele foi. Fechei a porta, encostei as costas nela e fiquei parada. Não ficou mais leve, nem mais pesado. Ficou honesto. Meia hora depois liguei para o Daniel. E aí? Ouvi a voz dele. Senti que hoje ia ter algo? Teve, disse. Marcelo veio, sozinho, sem Juliana, sem advogados, e Pose? E como foi? Perguntou sério. Contei quase tudo. Sobre as palavras, sobre o psicólogo, a escola, como ele me olhou nos olhos, que pediu para não se justificar, mas ser ouvido. E o que a senhora decidiu? Perguntou. Decidi que vou tentar conviver aos poucos. Disse, mas moro aqui. Isso é o principal, respondeu satisfeito. Quando a pessoa tem a própria casa e limites, o resto se ajusta. Ficou mudo. Como a senhora se sente? Não sobre ele, sobre a senhora. Olhei em volta, minha casa renovada. No parapeito, vasos de flores. Na cadeira, a manta que a Sandra deu. Na geladeira, o desenho do Caio e da Marina. Vó Maria e nosso pai criança. Honesta, disse. Espero, respondi com cuidado. Triste pelo que eu e Marcelo perdemos e grata pelo que achei. Soa como diagnóstico. Viva! Riu ele suavemente. É isso, respondi. Viva, não anexo da vida de alguém, não peso no status de ninguém. Vivendo a minha, Dr. Daniel. Lembra que na rodoviária a senhora disse que gente velha não serve para nada? Lembro, suspirei. Pois é, a voz dele ficou séria. Velho que não serve para si mesmo não serve para ninguém, mas aquele que levanta por si, serve e muito. Nem que seja para si mesmo. E aí os outros aparecem para valorizar. Ri. Filósofo, hein? A senhora que me educou assim, respondeu tranquilo. Falamos mais um pouco da reforma, da biblioteca, dos netos dele. No fim ele disse, aliás, logo é ano novo de novo. Olhei para a janela. No quintal as plantas cresciam, a goiabeira estava cheia. Para mim o ano novo já foi, respondi. Naquela hora que não entrei no ônibus. Concordo, disse ele, mas mesmo assim... Feliz vida nova, Dona Maria Helena. Para você também, Daniel, respondi baixo. Pelo que você escolheu ser. Aquele menino de tênis que cresceu e virou apoio para os outros. Ele riu, despedimo-nos e fiquei na casa sozinha. Mas esse sozinha agora não era assustador. Era meu, desde então passou mais tempo. Eu e Marcelo realmente nos encontramos às vezes. Ora ele vem, ora vamos à cidade. Só sentar num café. Às vezes ele segura a onda, às vezes escorrega nos velhos hábitos. Mas você entende. Ah, não começa. Aí lembro calma que tenho minha casa em Ribeirão e gente que me quer sem esses ah. Ele franze a testa, depois solta o ar e reformula. Aprende. Eu também aprendo. A não agarrar cada migalha de atenção dele como presente, mas ver nas atitudes se ele muda ou não. Às vezes vêm os netos. O mais velho guardou mágoa, mas ver o pai admitindo o erro, honestamente, também é lição para ele.
Eles e Marcelo agora andam juntos. Academia, lição, vêm para o sítio. Sento, ouço eles discutindo fórmula na varanda e penso que os filhos às vezes nos ensinam muito mais que nós a eles. Daniel e a família continuam meus vizinhos principais de fim de semana. Vêm, trazem muda, riem. Sandra briga comigo se trabalho demais na horta. Às vezes, quando estamos os três, eu, Daniel e Marcelo, na mesma mesa, vejo como meu filho trava por dentro. Não é fácil sentar ao lado de quem te viu aos 5 anos de tênis furado e entende como você pôde virar quem manda a mãe pro asilo. Mas sabe, melhor ele sentir vergonha perto dessa gente do que achar que pode tudo de novo. Vergonha também é útil. A moral, no fim, é simples. Filho não é Deus, mãe não é santa. Somos o que somos, vivos, cansados, errantes. Amor não cancela limite. E mesmo aos 75 dá para dizer, comigo não. E não morrer disso, pelo contrário, reviver. E nunca se sabe onde vai parar seu pequeno gesto de bondade. Um par de tênis e um casaco quente, comprados com salário de professora 40 anos atrás, voltaram para mim na forma de um advogado que me levantou da rodoviária e me pôs de pé. Nem sempre a vida dá essa volta. Muitas vezes não. Mas uma coisa sei. Se você passa a vida carregando todo mundo e se esquece, uma hora você mesma não se serve mais. E ninguém vai te salvar até você levantar por si mesma. Amigos, se vocês estivessem no meu lugar naquela noite de Ano Novo, teriam saído de casa ou ficado pela paz? O que fariam com o filho depois? Dariam chance ou cortariam para sempre? Escrevam nos comentários, por favor. Quero muito ler o que pensam. Obrigada por ouvir minha história até o fim.